Um pacotão de contratações pode estar pintando lá no Clube do Remo. O Remo que ainda está de olho nas possibilidades que o mercado está lhe proporcionando e pode anunciar de 4 a 5 contratações agora nesta semana que antecede o primeiro jogo oficial do Clube do Remo na temporada 2026. Quem são essas caras? Como é que tá essas possibilidades? O que pode acontecer daqui para frente com o Clube do Remo? A gente vai estar falando sobre isso agora para você, aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço aquele seu apoio de sempre, que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Se puder hypar também o vídeo é importante, porque com essa sua ação, você ajuda a esse vídeo chegar a outras pessoas que ainda não conhecem aqui o trabalho do canal. Vamos falar então sobre o Clube do Remo. E a gente já começa falando de cara sobre a situação do Lucas Lima, né? O Lucas Lima, que a gente até trouxe o assunto na semana passada, que estaria acertando a sua ida para o Clube do Remo. Depois as negociações deram uma travada e aparentemente hoje, nesta terça-feira, teremos um desfecho com relação a esse assunto. Isso porque o Lucas Lima interessa ao Clube do Remo. O Remo fez uma proposta vantajosa para o atleta, só que a decisão final dessa transferência está marcada para acontecer hoje em uma reunião que vai acontecer entre a diretoria do Clube do Remo e também o staff do atleta. Aquela reunião para tentar ajustar os contratos, né? Para saber se aceitam de lá, aceitam de cá, se os valores estão ok, para poder encaminhar a contratação. Tudo pode acontecer nessa conversa de hoje, né? Então, vamos ficar aguardando, porque o Lucas Lima pode ir sim para o Clube do Remo. Só que já tem outras equipes de olho, né? Como nós falamos no nosso vídeo anterior sobre o assunto, o Coritiba e o Goiás também estariam dispostos a contratar o atleta. Só que a vantagem agora no mercado é do Clube do Remo, que ofereceu a maior possibilidade financeira para o atleta. Então a gente vai aguardar, porque essa investida no Lucas Lima pode ter um desfecho positivo hoje para o Clube do Remo. Lucas Lima, que tem 35 anos, ele já jogou em diversas equipes do futebol brasileiro, passou no Palmeiras, no Santos, estava no Sport Recife jogando a Série A, disputou mais de 100 jogos, né, no esporte, conquistou títulos estaduais e fez parte do elenco, né, que disputou aí a última temporada com o Sport, que terminou com o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas isso não significa nada, porque a qualidade que o atleta tem realmente é muito grande e pode encaixar como uma luva aí nas possibilidades dentro do Clube do Remo. Agora, outras possibilidades que podem acontecer no Clube do Remo, e a lista é grande, né? Alguns já estão aí praticamente fechados, outros ainda estão no campo da especulação, né? E a gente tem que ter a responsabilidade de falar assim, ó, quando se trata de especulação, não se trata de ter algo fechado. Agora, quando for algo fechado, aí sim, aí a gente vai trazer a informação da maneira mais coerente para vocês. Mas vamos lá, vamos falar dessas especulações. Começando primeiro pelo Leonel Pico, volante argentino, que estava lá no Platense, que foi a equipe campeã argentina agora, né, da Apertura, se eu não me engano, né, do ano passado. E aí, o Leonel Pico foi um dos destaques dessa equipe, que foi campeã lá na Argentina e que vai disputar pela primeira vez a Libertadores nesse ano, só que o Remo abriu as negociações para ter esse atleta. A primeira proposta que o Remo fez foi uma proposta que, no ponto de vista do time argentino, não foi agradável financeiramente. Mas o Remo não desistiu da negociação e teria feito uma contraproposta, fazendo ali uma compra interessante, né? Alguns valores que foram repassados por nós, para a gente, né? Pelas pessoas que estão ali, digamos, dentro ali desse processo das negociações, informam que a negociação gira em torno ali de US$ 1 milhão para ter a aquisição total desse atleta. Então o Remo está observando e pode sim ter feito essa contraproposta para ter esse atleta. Outro jogador, outro volante é o Zé Wellison, um jogador experiente, né, que teve passagens por Atlético Mineiro, Botafogo e Sport. Então o Zé Wellison é outro jogador também que interessa ao clube do Remo. O Zé Wellison, que teve um destaque também no Fortaleza, teve ali
uma passagem interessante pelo clube cearense. Eu quero só ver aqui a quantidade de jogos que ele teve no Fortaleza, só para também trazer aqui uma informação mais concreta para vocês. No Fortaleza, ele teve 25 jogos, um gol marcado e 2 assistências, mas em 2024 e 2023, a maior sequência de jogos dele no Fortaleza, né? 2023, 54 jogos e 2024, 48 jogos. Então é um jogador que conhece muito bem como é jogar a Série A. Então pode ser uma negociação interessante aí para o clube do Remo. Um outro jogador vindo de fora, né, assim como o Leonel Pico, ele é argentino também, o Rafael Montiel, atacante argentino que estava jogando lá no Vinotinto do Equador e que pode também pintar no clube do Remo. Né, um atleta que tem bons números, né, bom desempenho, um atacante de referência diária e que pode encaixar aí também como uma luva no esquema tático do técnico Juan Carlos Osório. Inclusive, o Osório estaria encabeçando a indicação desse jogador para o clube do Remo. Então, é um jogador que chega para ter essa experiência no futebol brasileiro e que pode encaixar aí dentro da necessidade do Leão. Um outro jogador é o Bruno Praxedes, meia, que está lá no Red Bull Bragantino e que passou também por Atlético Paranaense, passou pelo Vasco da Gama e que também teria aí sido procurado pelo clube do Remo e pode ser também possibilidade de ser contratado aí pelo Leão Azul. O Remo que precisa de meia, né? Eu sempre tenho falado aqui nos meus vídeos, né, nas oportunidades que eu tenho, sempre tenho falado que o Remo precisa ter meio-campista, tá com poucos meias e a vinda, né, desse jogador pode ser interessante, né? O Bruno Praxedes. E agora um último nome que surgiu pela parte da manhã de hoje, que foi trazido inclusive pelo meu amigo Jorge Filho do canal Meu Poderoso Leão e comentado também pelo Bruno Amâncio, foi o do volante Fábio Matheus, de 22 anos, que estava no Sport Recife. Ele que teve destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, estava com contrato lá com o Sport, depois ele foi emprestado para o Novo Horizontino para disputar a Série B do ano passado, teve um bom desempenho, 39 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, jogou muito ali com o Eduardo Batista e é um jogador que teve volume de jogo na temporada passada. Interessante isso. Nesse ano ele retornou para o Sport, mas o Sport não está contando ali com ele, e aí o Sport colocou ele à negociação e o Remo tomou a dianteira e pode ter aí também fechado com o Fábio Matheus. Bem, o que a gente pode tirar de análise dessas contratações do Remo nesse momento? É claro que o mais importante é você ver o jogador atuando dentro de campo, a bola rolando. Mas muitas contratações elas estão vindo para cá em caráter de aposta. Não é aquele caráter de vai dar certo. São situações, são atletas que vêm para cá numa condição 50-50, né? Uma condição que pode dar certo ou então numa condição que não pode dar certo. Isso daí a gente só vai saber no desenvolvimento do trabalho dentro de campo. Mas, a priori, o Remo deve tentar essa pacoteira de contratações. Inclusive, a informação que eu recebi é que o Praxedes já está fechado. Né, o Praxedes já está fechado. E o Fábio Matheus também já estaria fechado com o clube do Remo. Né? Então, são essas as informações que surgiram, né, nesse momento. Por agora, né, nesse momento, a situação do Lucas Lima vai ser resolvida pelo decorrer do dia de hoje, e os outros atletas que eu mencionei aqui também estão dentro do campo da especulação, ou seja, pode acontecer e não pode acontecer. Depende muito do que o Remo vai decidir pelo futuro desses atletas. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O que você achou desses nomes? O que você está achando das contratações do clube do Remo? E eu quero que você me diga a sua análise sobre isso. Por favor, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda a gente demais a continuar crescendo cada vez mais. E se puder hypar o vídeo também é muito importante para que a gente consiga chegar ao máximo número de pessoas possíveis que ainda não conhecem o nosso trabalho e que vão estar aqui sendo sempre bem informados, com muita informação de conteúdo e qualidade para vocês. Muito obrigado, valeu, tamo junto e até a próxima.